Estudo bíblico. Tema: consciência limpa. Consciência. Definição: Dicionário Brasileiro. Alpeu Terçariol. Conhecimento ou percepção do que se passa em nós. Faculdade de julgar os próprios atos. Conhecimento da atividade psíquica. Senso de responsabilidade na execução de um trabalho e no cumprimento do dever. Honradez. Probidade. Retidão. Escrúpulo em favor de determinada coisa. A culpa nos rouba a paz. A culpa é proveniente do pecado, de erros, não acertados e acusações. Vivemos no mundo de culpa. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A sociedade procura eliminar a culpa. Satanás procura nos acusar e tirar a nossa confiança. Romanos 8, versículo 1 a 2. 1. Porque Deus nos deu consciência? Para nos orientar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, versículo 27. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2, versículo 15. Acusar de pecado. Nossa memória grava todas as nossas ações, sejam elas boas ou más. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Gênesis 42, versículo 21. Sucedeu, porém, que, depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. 1 Samuel 24, versículo 5, Mateus 27, versículo 3 a 5, o remorso de Judas. Atos dos Apóstolos 2, versículo 37 a 41. Conversão de 3.000 pessoas. Ajudar-nos a ser santos e puros diante dele. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos 24, versículo 16. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Romanos 9, versículo 1. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. 1 João 3, versículo 20 a 21. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, versículo 3. Deus nos criou para a pureza e santidade. Para sermos como ele. A consciência ajuda-nos nesse processo. 2. O que é consciência? Definição: alegria interior e a paz de espírito que resultam de se ter acertado todas as dívidas pessoais ou pecados com aqueles contra quem se pecou ou se causou algum prejuízo moral, emocional ou financeiro. Quem dentre vos me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? João 8, versículo 46. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. João 8, versículo 9. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios 1, versículo 12. 3. A importância de se ter uma consciência limpa. Ter paz interior verdadeira. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Colossenses 3, versículo 15. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos 14, versículo 22. Uma consciência pesada é um tormento constante e rouba a paz. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque esta nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3, versículo 10. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Salmos 44, versículo 15. Testificar com autoridade.
Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Atos dos Apóstolos 23, versículo 1. Mateus 7, versículo 28 a 29, mostra que Jesus ensinava com autoridade. Não era como os fariseus. Qual é a diferença? Jesus: Quem dentre vos me convence de pecado? João 8, versículo 46. Fariseus: Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. João 8, versículo 9. A autoridade vem, principalmente, de viver o que falamos ou ensinamos. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3, versículo 15 a 16. Se tomar decisões, mesmo debaixo de pressão. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15, versículo 24. De desenvolver boa amizade. Se tivermos consciência limpa, podemos ter transparência nos nossos relacionamentos, sem medo de fantasmas do nosso passado. 1 Samuel 18, versículo 1 a 4. E gozar de boa saúde. Salmos 32, versículo 1 a 5. A tensão provocada por consciência pesada pode provocar enfermidades e problemas de origem psicológica ou psicossomática. F. Não naufragar na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1, versículo 5 a 6 e 19. A fé será sempre fingida, se não houver uma consciência limpa. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos 24, versículo 16. Quando não reagimos aos apelos da nossa consciência, normalmente buscamos uma maneira para cauterizá-la. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4, versículo 2. G. Maneiras de se cauterizar a consciência. Insistir no erro. Quando forçamos uma ação negativa sobre nós mesmos e a praticamos repetidamente, tornamo-nos insensíveis aos apelos da nossa consciência sobre a mesma. Isso é conhecido como perda da alma. Fuga. Pode ser através do alcoolismo, drogas, diversão, etc. Perversão, principalmente a sexual. A consciência é um tipo de autoridade para com os valores morais. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. Compensação. Boas obras. Muito trabalho. 4. Como obter uma consciência limpa. Achegar-se a Cristo não é escapar dos problemas não resolvidos, mas resolvê-los tornando-se responsável pelos seus próprios atos. 1. Reconhecer e confessar a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9. 2. Consertar com os homens. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Mateus 5, versículo 23 a 24. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Satanás está sempre trazendo à nossa memória pecados antigos para nos acusar.
Porque repetidas vezes confessamos o mesmo pecado ao Senhor, sendo que o mesmo já foi abandonado há tempos atrás? Isso pode ser porque o pecado não foi apenas contra Deus, mas contra alguém mais. E o Espírito Santo quer que acertemos a questão. 3. Fazer restituição. 3. Um caso de ofensa. Precisamos voltar a reconhecer a nossa falta e pedir perdão à pessoa a quem ofendemos. Lucas 15, versículo 17 a 21. 3. 2. Caso de prejuízo. Precisamos voltar a pedir o perdão da pessoa pela nossa falta e propor restituição. Êxodo 33, versículo 14 a 16, 22, versículo 1 a 15, Filemão 10, versículo 12, número 5, versículo 5 a 7. 5. Desculpas para não restituir. Vai me custar tudo o que tenho. Depois, eu vou restituir. Foi uma coisinha tão pequena. Não foi minha culpa, etc. 6. Passos práticos para a restituição. Pedir ao Espírito Santo que nos revele o nosso coração. Definir exatamente o que precisamos restituir. Pedir sabedoria ao Senhor para que não agravemos o problema. Identificar o problema básico. Estar disposto a ir até o fim. Deus é justo e não exigirá de nós que façamos qualquer coisa que não nos seja possível fazer. 7. Caso de pessoas que já morreram. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa, será do sacerdote. Número 5, versículo 8. Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, versículo 22. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento. Não perca tempo, indique este maravilhoso áudio. Custo: o leitor não paga nada. Você apenas divulga e compartilha. Não se esqueça. Deixe seu joinha. Inscreva-se. E receba a atualização do canal Poes Gospel. Veja mais estudos teológicos. Visite o site na descrição. www.poesgospel.com.br